Gratidão é um sentimento que se experimenta quando, numa situação, num acontecimento qualquer, alguém que não tem nenhuma obrigação, que não tem nenhuma força maior que o obrigue a fazer isso, faz alguma coisa em relação a outra pessoa. Na semana passada, nós ouvíamos o Evangelho do Bom Samaritano. O Bom Samaritano, ou Samaritano, é aquele que fez um gesto em relação àquele homem que estava caído, sem nenhuma obrigação. Ele nem esperou o agradecimento, mas é provável que aquele homem que recebeu o gesto de ser acolhido, se sentisse grato em relação àquela pessoa que fez o bem. É um sentimento que às vezes nós experimentamos. Gratidão é uma palavra que está muito presente hoje no nosso dia, nas redes sociais. Todo mundo fala isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Ao invés de falar obrigado, fala-se gratidão. Mas será que nós entendemos o sentido dessa palavra? Ou é uma coisa que vai de moda, né? Uma palavra que está todo mundo usando, fica bonito colocar isso numa mensagem, fica bonito falar isso diante dos outros, então vai usando a palavra. E às vezes nem nos damos conta do que é que nós estamos falando ou do que nós estamos escrevendo. São as modas que estão por aí nas redes sociais. E muitas vezes nós vamos entrando nisso, achando que nós estamos fazendo uma coisa boa, bonita, uma coisa que todo mundo vai gostar. Nem sempre a coisa é assim. Nós vivemos num tempo onde nós estamos acostumados a pagar por quase tudo que nós temos, né? Nós não gostamos de ficar devendo alguma coisa aos outros. Por isso é mais fácil pagar do que receber alguma coisa. Até a gentileza que alguém faz, a gente paga para não ficar devendo nada a ninguém. Então é tudo uma questão comercial, é tudo uma questão de pagamento. E aí se experimenta muito pouco aquilo que seja a gratidão. Gratidão é o que nós devemos ter em relação a Deus. Deus não precisava nos criar, Deus não precisava nos amar, Deus não precisava nos salvar. No entanto, Ele faz as três coisas. Ele nos cria, Ele nos ama e Ele nos salva. Gratidão é o sentimento que nós deveríamos ter em relação a Deus. No entanto, muitas vezes o que nós experimentamos é simplesmente uma indiferença em relação a Deus. Quando nós precisamos, quando nós queremos, aí nós buscamos a Deus esperando que Ele faça alguma coisa, como se Ele tivesse a obrigação, o dever de atender às nossas orações e aos nossos pedidos, né? É como se Deus fosse aquele que estivesse ali pronto para nos servir, e não é assim. Gratidão é um sentimento que nós precisamos experimentar e que nós precisamos entender muito bem o significado e a profundidade deste acontecimento. A primeira leitura nos mostra como Abraão, sem conhecer, sem esperar nada, sem fazer nenhuma conta daquelas pessoas que estavam se aproximando. Quem são? De onde vêm? Que pessoas são essas? Simplesmente ele tem o gesto de acolhida. A gratidão, ela chama a acolhida. Abraão acolhe aqueles homens que estão passando. É Deus que está passando, é Deus que está vindo. Mas Abraão se sente grato por esta visita, e por isso ele prepara tudo aquilo que ele tem de melhor, tudo aquilo que ele tem de mais importante, tudo aquilo que ele tem de mais precioso. Ele se desdobra para acolher bem, para fazer com que aquelas pessoas se sintam acolhidas. Acolher é um sinal de gratidão. Quando Jesus passava por aquela cidade,
Certamente existiam muitas outras casas, muitas outras pessoas, assim, desejosas de receber Jesus. Afinal, Jesus é uma pessoa conhecida, Jesus é uma pessoa que fazia sinais, então certamente havia muitas outras pessoas dispostas a acolher Jesus. Mas Jesus é acolhido na casa de Marta e Maria. É acolhido naquela casa onde se está preparando tudo, para que Jesus pudesse se sentir à vontade. Mas ali se esquece de uma coisa fundamental. Preparar todas as coisas para que Jesus estivesse à vontade não significa necessariamente acolher a pessoa. Acolher a pessoa é diferente de preparar todas as coisas, de pagar a conta, Quando a gente vai a um restaurante, a gente paga a conta e quase que não tem nenhum sentimento de gratidão por aquela pessoa que nos serviu, por aquela pessoa que se desdobrou para que a gente tivesse aquilo ali. A gente paga e se dá por satisfeito por isso. É mais ou menos a atitude de Marta. É mais ou menos a atitude de alguém que quer pensar em todas as coisas, mas se esquece da pessoa. Se nós não somos capazes de acolher a pessoa, não adianta preparar todas as coisas, não adianta fazer toda a festa, não adianta arrumar toda a casa, não adianta preparar tudo aquilo que está em volta. Mas este sentimento é questionado, é colocado em dúvida ali. Marta não se sente realmente ela não tem esse sentimento de gratidão pela presença de Jesus. Ela não está realmente entendendo esta visita de Jesus e por isso ela reclama, Marta vai reclamar das pequenas coisas. A pessoa de Jesus acaba também sendo uma coisa que incomoda, Até as pequenas coisas incomodam. Aonde está a gratidão? Aonde está a gratidão pela presença de Jesus? Aonde está a gratidão pelas palavras de Jesus? E por isso Marta vai se lamentar: olha, eu estou fazendo todas as coisas, eu faço todas as coisas, e o Senhor não está vendo que a minha irmã está aí, parada, ela está aí sem fazer nada. E Jesus vai destacar uma coisa muito importante: Marta, Marta, por que você preocupa com tantas destas coisas, destas pequenas coisas, quando você não é capaz de acolher a presença do outro, não é capaz de se desdobrar para entrar na realidade do outro, para conviver com o outro, para saber aproveitar deste momento? Aqui, Marta está sendo treinada para entender o que é a verdadeira gratidão diante das coisas. Será que nós sabemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele nos dá? Ou será que nós somos murmuradores, pessoas que reclamam, pessoas que fazem conta das pequenas coisas, sem contemplar a grandiosidade do amor de Deus? Quase todos os finais de semana que eu presido a missa aqui na catedral, acontece uma coisa: pessoas entram pelas portas, afinal a igreja está aberta, As pessoas entram pelas portas, admiram a arquitetura da igreja, admiram as imagens, admiram as colunas, admiram as coisas, e do mesmo jeito que entraram, saem pela porta. Hoje não foi diferente, também aconteceu isso, É a falta de um sentimento de gratidão. E nós corremos o risco de ir à igreja e fazer a mesma coisa. Nós corremos o risco de participar de uma celebração eucarística, receber a palavra de Deus, receber o corpo e sangue de Cristo e fazer a mesma coisa. Rezar achando que estamos fazendo o máximo, mas sem o sentimento de gratidão em relação a Deus. Por isso, nós sempre precisamos aprender com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a sermos gratos pelas coisas que Ele tem nos dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.